Boa noite. Graça e paz a todos. Jeremias capítulo 3, versículo 15. Levante sua mão e diga: Pai, no nome de Jesus. Mas fala com fé, parece que você está dormindo. Diga: Pai, no nome de Jesus, eu abro a minha mente e meu coração para receber a Tua palavra como semente incorruptível. Gera em mim, através da Tua palavra, a fé necessária para que eu possa crescer, desenvolver, multiplicar, frutificar, conquistar e vencer para a glória de Deus. No nome de Jesus. E todos digam. Eu queria que ficasse, vocês que estão de pé, só quem estiver trabalhando no setor do Edmar pode ficar de pé, os demais gostaria que sentasse. Gostaria de pedir para você não conversar. Se a senhora está grávida, precisar ir ao banheiro, pode ir. Normalmente mulher sempre chama a outra para ir no banheiro. Vamos no banheiro, vai umas 20 de uma vez. Né? É um costume, é uma cultura feminina. Né? Você não vê um homem falando por outro, vamos no banheiro. Você não vê, isso não acontece conosco, graças ao bom Deus. Né? Isso é algo maravilhoso, graças ao bom Deus. Mas mulheres elas vão compartilhando, vão conversando, uma empresta batom para outra, e perfume, enfim, né? Mas tudo bem. Então, se a senhora precisar ir, pode ir, ou o senhor também, ou você precisar ir, de repente você comeu uma dobradinha, não sei, e não está bem assim, né? Às vezes isso pode acontecer, né? Enfim. Então, queria pedir um pouquinho da sua atenção. O pastor, ele tem 3 coisas que Deus dá para ele. E eu quero falar algo para você. Eu quero pedir para você não me entender mal no nome de Jesus. Amém? Por favor, não me entenda como crítico, mas me entenda como uma pessoa que pensa, né? Já dizia um filósofo: penso, logo existo. Eu acho que a gente tem que pensar, refletir e tentar tomar a decisão mais acertada. Mas esses dias aconteceu um fato interessante. Me colocaram num grupo de líderes da cidade e eu não pedi. Já aconteceu isso com você? Te colocar num grupo do WhatsApp sem você pedir? Mas enfim, como são pastores, são líderes, está lá por enquanto, mas eu acho que não vai dar muito certo. Por quê? Porque você vai amadurecendo, você se torna um pouco crítico. Eu não quero me tornar azedo, mas enfim, né? Então, esses dias me colocaram, e aí tem lá, sei lá, uns trocentos líderes e pastores da cidade. Aí esses dias eu peguei meu celular e tinha lá, acho que 28 mensagens, não sei, eu falei: meu Deus do céu, tanta mensagem. Aí fui vendo, aí um dos pastores da cidade, né: irmãos, ore por mim, estou querendo desistir do ministério, da vida, da família, de tudo. Aí o outro escreveu embaixo: faz isso não, pastor. Conselho do cara. Aí o outro escreveu: isso acontece. Falei: meu Deus, que eu estou no grupo errado. Isso não, isso acontece. Deixa eu falar uma coisa para você. Existe uma escala de deficiência mental. E eu vou te explicar como funciona essa escala rapidinho para você poder entender. O nível menos grave é quando se chama uma pessoa de cretino. O nível mediano é quando você chama ele de imbecil. E o nível mais grave é quando você chama ele de retardado. Então você tem que classificar. Se alguém te chamou de retardado, então peraí, deixa eu classificar aqui onde eu estou e tal. Né? Alguma coisa nesse sentido assim, para você poder entender. Então deixa eu falar algo para você que vai te ajudar. Nós temos que entender que a nossa vida, ela não pode ser exposta para as pessoas. Todos nós temos problemas. Se eu perguntar aqui, quem aqui não tem problema, e você levantar a mão, então você já está com problema. Qual? Mentira. Você já é um mentiroso, né? Porque não existe isso. Eu sempre conto algumas histórias, né? Uma vez uma senhora chegou para mim, né? Pastor, eu queria que o senhor orasse por mim. Só Deus sabe o quanto eu sofro. Eu fico olhando para esse tipo de pessoa. Só a senhora que sofre, né? Só a senhora que passa luta. Só a senhora que passa dificuldade na vida. Se eu contar para o senhor quanta luta eu já passei, o senhor chora comigo. Aí eu falei assim para ela: se eu contar para a senhora se suicida. O quanta luta eu tenho passado na minha vida. As pessoas são muito egoístas, elas olham simplesmente para o seu umbigo.
elas não têm discernimento de que o outro também passa por luta, provação, privações, dificuldades. Todo mundo tem lutas, dificuldades. E cada vez que você passa, vou usar um termo, uma provação, que eu entendo como uma adversidade, coisas comuns da vida. Nós, povo cristão, nós temos uma mania de espiritualizar tudo. O que eu quero dizer? Você estudou um ano todo, fez um cursinho para prestar um vestibular. Aí você estudou e tal, falou assim, vou estudar, e Deus vai me abençoar, e não sei o quê, e tal. Aí, uma questão, você ficou fora da faculdade. Aí você, como cristão, eu penso que a maioria dos cristãos, ele fala, pastor, aquela pergunta era do demônio, eu tenho certeza. Aquilo foi o demônio que fez, não foi o demônio. O povo não sofre por causa do demônio, não. A Bíblia diz que o povo de Deus, ele sofre por falta de conhecimento. Então não foi o demônio, desculpa aí, amém? Foi burrice mesmo. Não me leva a mal. Ai, que isso, pastor, você está me ofendendo? Não, todos nós, em menor ou maior grau, nós somos ignorantes das coisas, faz parte da vida humana. Na realidade, nós somos eternas crianças diante de Deus. Nós não sabemos nada. E aí, o que eu vejo e eu percebo? Deus levanta líderes, homens segundo o seu coração, e Deus dá 3 coisas para esses homens. E o que Deus dá? Então vamos lá, Jeremias capítulo 3, versículo 15. Diz assim, e vos darei líderes, algumas traduções dizem pastores, como aquela ali do telão, pastores, tá? Segundo o meu coração. Então, primeiro, um líder, ele precisa ter o coração de Deus. Diga coração de Deus. Fala alto aí. Tá, mas como é o coração de Deus? O coração de Deus, ele é revelado na Bíblia. Então, diga aí, o coração de Deus é revelado na Bíblia. Então, nós precisamos entender o coração de Deus através da revelação. Através do entendimento que Deus nos dá. Primeiro, o coração de Deus é um coração de amor. 1 João, capítulo 4, versículo 8. É uma musiquinha que eu aprendi quando menino. Deus é amor. A Bíblia diz assim, Deus é amor. Buscar me achareis. Está no capítulo 4, versículo 8, 1 João. Então, capítulo 4, versículo 8 da primeira carta de João, a Bíblia diz que Deus é amor. A palavra amor, em relação à pessoa de Deus, é a palavra ágape. A palavra ágape, ela dá a entender esse sacrifício. É uma afeição em que envolve sacrifício. Então Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Então o coração de Deus é um coração que não poupou a Jesus. Vai prestando atenção no que eu estou falando para você. A maior agonia de Jesus, quando ele está no Getsemane, ele começa a orar a Deus e a tal ponto é a pressão e o sofrimento que ele começa a suar gotas de sangue e ali há uma briga entre a alma e o espírito. Nós vemos que Deus é amor, ponto. Mas nós vemos também que Deus, ele é justiça. E a justiça de Deus não é como a justiça do homem. A justiça de Deus, ela é perfeita. Diga, a justiça de Deus é perfeita. Muitas vezes nós cometemos alguns erros. Quais são? Eu vou orar, fulano fez maldade comigo, Deus vai fazer justiça. Mas cuidado, contra você pode ter um monte de acusação lá no tribunal de Deus. É como aquela pessoa que procura advogado, conta uma história, o advogado fala, causa ganha. 2 anos depois a pessoa tomou um prejuízo que quase foi a casa, quase foi tudo embora. Não se engane, as coisas não funcionam assim. Então, a Bíblia diz que Deus dá para o pastor, o líder, um coração segundo o coração dele. Nós lemos algumas coisas na Bíblia Sagrada que parece que de vez em quando Deus ele perde as estribeiras com o homem. E realmente isso acontece. Porque Deus não suporta a injustiça contra o próximo.
Deus, eu vou repetir, Deus não suporta a injustiça contra o próximo. E uma das coisas que Deus defende, de acordo com a Bíblia Sagrada, pasme você, a viúva e o estrangeiro. Escute isso. Deus, ele não suporta a injustiça contra o próximo. O coração de Deus é um coração justo, é um coração perfeito. O que mais Deus dá para um líder? Aí diz a Bíblia que Deus dá conhecimento e inteligência. Ali diz ciência e inteligência. Nós podemos traduzir com conhecimento e sabedoria. Então, todo líder, ele precisa estar conectado e ligado ao coração de Deus, para que ele seja justo, para que ele dirija o povo com conhecimento, com sabedoria, com conhecimento e com inteligência. Amém? Por quê? Agora eu quero que você abra sua Bíblia comigo, em João, capítulo 3, versículo 1. A religião é uma instituição muito complexa e muito difícil de entender. Esses dias eu fui para a aula fazer uma prova, e a prova foi para o segundo horário. E tem um colega meu que nós estudamos juntos há alguns anos, ele é policial. E aí nós ficamos conversando ali. O que você está fazendo, Antônio? O que você está fazendo, Paulo? Trocando ideia, batendo papo, conversando com ele. E as pessoas normalmente elas têm a seguinte mentalidade: mas você ainda é religioso? Você ainda cuida de pessoas? Você é pastor? Eu digo sempre assim: não, eu não sou religioso. Porque é muito difícil a religião, é muito complexa. A religião é uma coisa assim que, desculpa, não leve a mal, eu não gosto. Eu não gosto de religião. Eu particularmente não gosto. Por quê? Ah, pastor, a palavra religião significa religar, tal. Religião não religa nada. A Bíblia diz que Jesus falou em João capítulo 14, versículo 6 o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Jesus não é religião ou uma instituição. Jesus é uma pessoa. Deu para entender ou não? Ótimo. Então, para você entender onde eu coloco a minha crença. E Jesus está tendo uma conversa com um príncipe aqui, traduz-se mestre, entendedor das Sagradas Escrituras, chamado Nicodemos. E Jesus tem uma conversa com ele. Ele diz assim, João capítulo 3, versículo 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então ele identificou Jesus como uma pessoa que tinha uma comunhão, um chamado, uma unção de Deus. Jesus respondeu: na verdade, te digo, ele faz aqui uma afirmação, ele é enfático, que aquele que não nascer de novo, diga-se regenerado, recriado, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos fez a seguinte pergunta: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe? A resposta está em Hebreus capítulo 9, versículo 27, onde a Bíblia diz que aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Aqui não está falando sobre reencarnação. A Bíblia fala sobre ressurreição e não sobre reencarnação. Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água, for gerado pela palavra de Deus e do Espírito de Deus, ele não pode entrar no reino de Deus. Então quero falar algumas coisas aqui e eu quero relembrar você. Nascer de novo significa você voltar a ter conexão com Deus. É uma palavra mais recente. Por exemplo, você lê o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas se a gente fosse traduzir isso, nós poderíamos dizer: o Senhor é meu provedor e a conexão da internet não cai nunca. Mais ou menos para você poder entender o que eu estou dizendo. Nascer de novo significa ter uma conexão entre nós e Deus. O espírito do homem, gente, ele é o ser verdadeiro e real que entra em contato com o mundo de Deus. Então, o que nós falamos aqui, vamos repetir, diga: eu sou um espírito, eu tenho uma alma e eu moro num corpo.
O ser humano é a única criatura, é o único ser que tem capacidade de aprendizado. Diferente dos animais. Os animais, eles já nascem com instinto. O gato gateia, só para você entender. O cachorro cachorreia. A vaca vaqueia. E por aí vai, para você entender. O gato, ele pode, com o instinto dele, ele pode aprender algumas coisas. Mas ele é limitado. Ele não cria. Ele vai ser aquilo a vida toda. Gato é gato. Acabou. Cachorro é cachorro. E assim vai. O ser humano, ele é um ser, em todo o universo, ele é semelhante a Deus por causa da sua criatividade. Nós conseguimos criar coisas. Os anjos não criam. A Bíblia fala de um anjo, um querubim ungido, que se rebela contra Deus, e ele imita todos os princípios que Deus estabelece para o mal. E a única coisa que esse anjo cria, esse anjo caído, que nós denominamos diabo, Satã, ou Satanás, o adversário, ou Lúcifer, querubim ungido, ou luz bela, aquele que tinha a luz e a perdeu, a única coisa que ele criou está em João capítulo 8, versículo 44, que ele é o pai da mentira. Então é a única coisa. E Jesus disse que o ministério dele é roubar, matar e destruir. O ser humano não. O ser humano, ele é um ser com capacidade. Os anjos não conseguem nos entender. A Bíblia diz que os anjos são perfeitos em sabedoria, são perfeitos em glória, em poder, em majestade, em força, em violência, em obediência a Deus, porém eles não conseguem nos entender. Escute isso. Se Deus der uma ordem para um anjo de Deus, eu estou falando, ele vem, ele arrebenta. Se Deus falar assim, eu quero que você vá no Brasil e você vai matar 200 pessoas na cidade tal, aqui está a lista. Ele vem, mas sem dó, sem misericórdia. Ele cumpre cabalmente e fielmente a ordem de Deus. Que é um exemplo disso. A Bíblia diz que um anjo, numa noite, matou 180.000 soldados inimigos do povo de Israel por causa da oração de um homem. Um anjo, numa noite, matou 180.000 soldados. Eles não têm misericórdia. A misericórdia, diz a Bíblia, a cada manhã, diz o texto que eu amo, a misericórdia do Senhor, ela se renova sobre nossas vidas. Quanto pode dar um aplauso ao Senhor por isso? Aleluia. Então, os anjos de Deus, eles não têm misericórdia, mas Deus tem. E eles não conseguem compreender esse amor tão grande de Deus por nós, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Porém, quando Deus cria o homem, Deus, ele coloca regras. O homem não pode viver sem regras. E o mais interessante disso tudo é que Deus colocou regras para Ele mesmo. A Bíblia diz que Deus exaltou, levantou, colocou a sua palavra acima dele. Olha que coisa interessante. Aí as pessoas dizem assim, porque Deus é poderoso, Ele faz o que Ele quer, quando Ele quer, do jeito que quer. Desculpa aí, minha ignorância teológica. Não. Que isso? Não faz. Essas coisas que às vezes eu digo são frases religiosas. Quantos estão entendendo? Aí o povo ouvindo aquilo, isso mesmo, Deus faz, Deus vai fazer. Não, não faz. Não funciona assim. As coisas não são desse jeito. Existem regras, leis, princípios muito bem estabelecidos, escute, que Deus só age sobre eles. Não é assim que as coisas funcionam. E aí, nós falamos frases religiosas. E muitas delas, quer ver um exemplo? Por exemplo, nada contra, não me entenda mal, amém? Mas Deus está no controle do quê? Porque se for do mundo, o mundo está um caos. Se for no controle do nosso país, então ele se corrompeu. Não, vamos falar sério. Então, se a pessoa falar assim, não, Deus está no controle, você pergunta para ela, do quê? Ele está no controle da minha vida. Aí sim. Ou não. Quantos estão entendendo? Então, isso é mente religiosa, a pessoa que aceita, mas não pensa.
Eu não gosto disso. Eu questiono, eu pergunto, eu quero saber por quê. Ah, mas questão de fé não se questiona. Quem falou? Quem disse isso? Deus chega para um homem chamado Ananias, não é Ananias Safira, é um outro, e Deus fala assim: Ananias, tem um moço que está na rua direita, na casa do fulano de tal, o nome dele é Saulo. Ele está orando. Eu quero que você vá lá e ore por ele, pregue o evangelho a ele e batize ele. Ananias questiona, fala: peraí, esse camarada aí, eu sei que ele é um perseguidor da tua igreja. E ele está vindo aqui com autorização das autoridades para prender e matar teus seguidores. Agora o senhor quer que eu vá e ore, converse com ele, abençoe ele, está tudo certo. Questionou ou não questionou? Aí Deus falou assim para ele: não, esse é para mim um vaso escolhido. Uma pessoa, eu não gosto muito de usar essa palavra vaso, né? E aí, vaso, aleluia, vaso. É um negócio meio, né? Mas enfim. Eita vaso, eita manto. É uma linguagem de crente assim, um evangeliquez que eu não entendo muito isso, né? Mas enfim, né? Um dia um irmão chegou para mim e falou assim: e aí, vaso? Eu falei: onde? Eita manto. Eu falei: manto do quê? Essas coisas. Quem já ouviu isso? Tem gente que gosta dessas coisas, né? Amém, Deus te abençoe. Ou então aquele que chega assim, ele quer ser bem enfático, bem crente, né? A paz do Senhor Jesus, aperta a sua mão e você fala: meu Deus do céu, se isso é paz, eu não quero. Pois é, não tem uns crentes assim? Mas enfim. Volta, Paulo. Então, Ananias fala: mas Senhor, e Deus fala: não, ele é um homem que eu chamei, que eu escolhi, e eu vou ensinar ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. Aqui nós temos a revelação. Evangelho não é só alegria. Evangelho também tem luta e sofrimento. Vou provar para você. Bem, vou falar sobre isso. Tudo bem, dentro disso que eu estou falando para você, aqui, esse homem chamado, em João capítulo 3, esse homem chamado Nicodemos, esse homem ele começa a questionar Jesus sobre o reino. E Jesus fala assim: Nicodemos, você precisa reconectar o seu espírito a Deus. Quando Deus criou céus, terra, o jardim, quando tudo estava pronto, Deus criou o homem, depois Deus criou a mulher. Você sabe por quê? Porque o homem seria feito perfeito à imagem e semelhança de Deus. Amém? Você já viu aquela frase assim que eu também detesto? Eu queria fazer uma crítica construtiva. O senhor aceita? Não. O senhor não aceita? Não. O senhor é orgulhoso? Não. Mas obrigado. O homem tem uma mania de dar opinião em tudo. Então imagina Deus consultando Adão e Eva, né? O que você acha das flores? Ah, não. Ficou feio aqueles galhos ali, isso podia mudar, né? O que você acha dos peixes? Não, acho que peixe tinha que ter asa, voar também, ficar mais fácil pescar. Se voar, você jogava a rede, né? Então, Deus fez tudo, estava pronto, e Deus falou: Adão, o jardim está aqui. Só recebe, meu filho, só recebe. O jardim está pronto, está bonito, está perfeito. Tem duas árvores ali, uma árvore chamada árvore da vida, e outra árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, Adão, seguinte, Adão não foi criado criança, gente. Deus não precisava trocar fralda. Amém? Ótimo. Ele já foi criado adulto. Porém, ele precisava crescer em quê? Em Deus e em maturidade. Chegou o momento que Adão olhou para o cavalo e viu a sua companheira, a cavala. E Deus, Adão olhando lá, e falou: puxa, o cavalo tem a égua, a zebra tem o zebro, a minhoca tem o minhoco, e eu estou sozinho. E aí Deus resolve fazer o quê?
Hã? Fala, gente. Problema da sua vida. Quer dizer, a bênção da sua vida. A bênção. Deus faz Eva. Tudo bem. Um belo dia, dona Eva está passeando e tal. Ela come do fruto e ela influencia o seu marido. Né? Me lembra daquele escritor Carnegie, como fazer amigos e influenciar pessoas. Então ela deveria ter lido isso, falou, já sei, vou influenciar o Adão. Adão come o fruto, e quando ele come o fruto, algo acontece. Ele não morre fisicamente, mas ele perde a sua conexão com Deus. O seu espírito conhecia apenas a glória e o amor de Deus, mas agora a sua alma, ela começa a ver e a sentir as coisas de um modo diferente. E aí Deus vem no entardecer, Deus julga a terra é amaldiçoada, porque Adão era o líder e a autoridade sobre a terra. A mulher até hoje, por causa disso, sofre na gravidez e tem dores de parto. Tá. E Deus coloca, durante os anos, os séculos, Deus coloca regras para o homem quebra todas as regras. Por quê? O Espírito, diga comigo, o Espírito é gerador de vida ou de morte? Diga de novo. Mas fala alto aí, vamos lá. Então, como a sua verdadeira pessoa é um ser espiritual, você vai gerar vida ou morte para a sua alma. O problema é que o texto sagrado diz, o livro de Deus diz, que nós nascemos mortos em delitos e pecados. Então eu preciso ser recriado no Espírito. O Espírito não é melhorado, o Espírito é feito de novo. Isso a Bíblia chama de novo nascimento. Então quando um líder, um pastor, um apóstolo, um profeta, um homem de Deus, ele faz aquilo que nós chamamos de apelo. Quantos de vocês querem receber Jesus? A forma mais correta e perfeita seria, quem aqui ainda não nasceu de novo, não entregou sua vida a Jesus, levante sua mão, vem aqui à frente. Isso é chamado de apelo. Nós já fizemos isso centenas de vezes na nossa igreja. E a pessoa, ela vem e ela faz aquilo que nós chamamos de oração de pecador, que é uma oração de arrependimento. Senhor Deus, perdoa meus pecados, eu entrego a minha vida a Jesus, lava-me no teu sangue precioso, escreve o meu nome no livro da vida. É uma oração muito simples. E a partir daquele momento, Jesus recria o espírito da pessoa, o Espírito Santo. Então, há uma conexão, ou uma reconexão novamente. Reconectou-se novamente o espírito do homem. Porém, o espírito do homem, ele é recriado como criança. Então agora ele precisa crescer, que nós chamamos de maturidade, crescimento espiritual, e ele precisa o seu espírito gerar vida para a sua alma. Romanos capítulo 12, põe para mim ali, Natan, Romanos 12, 2, só para você entender o que eu estou falando. A alma, ela não é recriada, ela precisa ser renovada. Deixa eu usar um termo mais fácil. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela... Leia aí, me ajuda aí. Renovação do quê? Diga-se aqui alma, psique. Então, escute isso. A alma precisa ser atualizada. Diga atualizada. Por quê? Porque você recebeu durante a sua vida informações na sua alma. Ficaram gravados sentimentos. O Espírito, ele se alimenta da palavra de Deus, da fé, da oração, do jejum. São coisas que a Bíblia fala. Ok. Mas a alma, ela também se alimenta. Do que a alma se alimenta? De várias coisas. Vamos lá. A alma se alimenta de sentimentos. Diga sentimentos. Pode ser sentimentos bons ou ruins. Deixa eu dar um exemplo para você entender. Vamos supor que você entra numa empresa, começa a trabalhar e alguém do nada não gosta de você. Essa pessoa começa a criar alguns problemas para você
e você começa a ficar com raiva. Raiva é um sentimento. Bom ou ruim? Depende. Você gosta de rato na sua casa? Não. Você tem raiva de rato? Mas foi Deus que fez o ratinho, tadinho. Entende? Presta atenção no que eu vou te dizer. Mas voltando aqui, essa raiva, ela vai crescendo. Se transforma em amargura, ódio, e ela pode se transformar em desejo de vingança, e em muitos casos, em morte. Então, a alma, ela vai alimentando os sentimentos. Bons ou ruins. E se o espírito, ele, como essa lâmpada aqui, que eu pedi para deixar desligada, aquela outra também, por causa do projetor, por causa da luminosidade. Se o espírito está desconectado de Deus, então, biblicamente, ele é chamado de morto. Esse espírito morto, ele vai gerar o que para a alma? Isso, gente, fala, vai gerar o quê? Que nós chamamos de corrupção. Deixa eu provar para você isso. Essa semana, eu amo ler. E existem alguns sites evangélicos que eu pesquiso no mundo, que são sites com notícias cristãs, normalmente são sites em inglês ou em espanhol. E eu vi uma notícia essa semana no Canadá. Dizem que o Canadá é um dos melhores países para se morar. Até mesmo melhor que Estados Unidos. Ok. Pasme você, aonde chegou a corrupção humana? O Canadá me aprova uma lei em que todo canadense, ele pode ter sexo com animais sem ser preso. Entende o que eu estou falando? Eu sei que vocês ficaram escandalizados. Eu estou dizendo que o animal que eu me refiro é bicho, não é marido nem esposa. Ok. E aí um pai, escute, um pai estava sendo processado porque ele tinha cachorro em casa e as filhas mantinham relação sexual com os cachorros. Eu li aquela notícia e falei, Deus, é muito nojento. Eu falei, Deus, como é que pode um país que nós consideramos um país de primeiro mundo, Deus, um país como o Canadá. Eu li essa notícia essa semana. Eu falei, como é que pode a alma chegar a esse ponto de corrupção? E pasme você, pasme. Não bastando isso, já está em tramitação em alguns países, inclusive o Brasil, uma mudança do termo família. Nos dicionários mais recentes, família já não é mais pai, mãe e filhos. São pessoas. Não se usa mais esse termo. No nosso país, já aceita casamento entre 3 pessoas. Legalmente. No nosso país. Eu tenho tudo isso para provar para você. Eu tenho tudo isso. Todos esses arquivos. Você vai lendo essas coisas, eu não sei você, isso vai me revoltando. Você vê um ser tão bonitinho como essa criança que nós apresentamos. Jesus falou que os pequeninos são de onde? De quem que eles são? São do reino de Deus. Amém? Alguns países estão legalizando a pedofilia. Que é um exemplo do islamismo. Maomé, ele tinha cerca de 12 esposas. A mais nova dele tinha 9 anos de idade. É só ler história. Então, essas coisas é uma amostra da corrupção da alma, da mente, da emoção, do intelecto, do sentimento. E não há freio para a alma. Não há. Não existe. Cada vez mais o homem vai querer sentir coisas novas, coisas diferentes, experiências diferentes. Por quê? Porque ele perdeu a conexão com Deus. E aí, as instituições, elas estão falidas. Gente, não podemos tapar o sol com a peneira. Conversando com esse meu amigo sexta-feira na faculdade, a gente estava falando, aí chegou o assunto, como ele sabe que eu sou pastor, a gente conversando sobre polícia, sobre o país, sobre não sei o quê. E nós falamos. Ele falou, Paulo,
ele é polícia, não aqui em Cascavel, na cidadezinha próxima aqui. Ele falou assim, e eu que conheço um padre que reza a missa e ele tem 3 amantes, todo mundo sabe. Por que não casa, não é mais bonito? Larga a batina e casa, meu filho. Eu falei, eu conheci um lá em Cascavel, aqui em Cascavel, que tinha esposa, filho, e ele morreu. Aí a mulher agora está esperando a herança. Então, as instituições religiosas, elas estão falidas. Nos Estados Unidos, uma igreja, ela decretou falência porque não aguentou tanto processo de jovens por abuso sexual. Então não fale para mim de religião é bom, uma benção. Desculpa a expressão, religião é uma desgraça. Pensa numa coisa desgraçada, é religião. Jesus não é religião, diga aí. O que Jesus é? João capítulo 14, versículo 6. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Acabou. É assim que as coisas funcionam. Então, a mentalidade religiosa, ela nos trava. E você quer ver como manipula as pessoas? Manipula as pessoas da seguinte forma: mantenha-as na ignorância. Lembra da nossa eleição passada? Onde foi que o PT ganhou? Ficou muito claro. Sim ou não? Por quê? É o lugar onde mais tem Bolsa Família, que eu chamo de Bolsa Miséria. O trabalho enobrece e engrandece o homem, gente. Deus fez o homem para trabalhar. E muito. Porque a mulher gasta pra caramba. Então Deus falou, vou te dar um jardim. Tu trabalha, cuida e protege. Porque depois você vai entender por quê. E glória a Deus. Então, escute o que eu estou falando para você. Então, a alma, por causa do espírito desligado, desconectado de Deus, ela tem uma tendência a se corromper, 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 se corromper. E o que a sociedade vai fazendo? Ela vai ajustando isso. Por exemplo, as escolas, nos próximos anos, não terão mais Dia dos Pais ou Dia das Mães. É para tirar essa forma, essa maneira de anunciar que vai ter o Dia das Mães, não. As coisas vão se ajustando. E nós vamos nos acostumando com isso. O que acontece? Leia para mim ali o 2, leia. Só muda a tradução para mim. Quer ver? Leia. O que eu quero dizer para você? Existe uma cultura mundana. Então nós vamos nos acostumando com aquela cultura. Vai se tornando normal para nós. Vai se tornando normal o homossexualismo, o lesbianismo, vai se tornando para nós normal a prostituição, vai se tornando para nós normal a droga, vai se tornando normal mentira, corrupção, todo mundo faz, vai se tornando algo normal. Mas a Bíblia está dizendo que a nossa alma, ela não pode se conformar com este mundo, com essa cultura mundana. Porque Deus, Ele não muda princípios, isso está estabelecido. E o que Jesus faz? Jesus diz o seguinte, você precisa se reconectar com Deus novamente. Isso chama-se regeneração, o novo nascimento. E dentro disso você precisa crescer. Você precisa desenvolver. Você precisa atualizar a sua alma, que a Bíblia chama de renovação. Você precisa trazer novas informações para a sua alma, para a sua mente. Você precisa trazer essas informações que estão aqui na palavra de Deus. Ok. Quando você lê um texto da Bíblia, você lê uma palavra da Bíblia, o Espírito de Deus, ele vai gerando no seu espírito, através daquela palavra, fé. Então a Bíblia diz assim, de maneira que a fé vem pelo ouvir.
A fé não vem por ouvir frases religiosas. A fé, ela vem quando você ouve a revelação da palavra de Deus. É outra coisa. Não basta você acreditar em Deus. Eu acredito muito em Deus. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 2, versículo 19, que os demônios creem em Deus e eles estremecem. Crer, acreditar é uma coisa. Ter Deus é outra, é diferente. Então o que diz o texto? Olha, João, vou voltar aqui, João 3,5. Na verdade, digo que aquele que não nascer de novo, não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Quando a nossa alma, infelizmente isso acontece, a nossa alma, ela está muito distante de Deus, ela tem uma tendência a se conformar com a cultura desse mundo. Então, nós vamos entendendo que a violência é normal. Nós vamos entendendo, hoje, por exemplo, eu já ouvi muito isso, fulano está namorando com a fulana, e o namorado chega em casa, o pai e a mãe libera o filho para ficar com a namorada no quarto, a filha para ficar com o namorado, porque, não, é melhor estando aqui porque eu estou cuidando. Então o que nós fizemos? Nós agora estamos apoiando o pecado do nosso filho, da nossa filha, por detrás de uma segurança. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? A alma vai se corrompendo. Cada vez mais. E nós vamos aceitando, e vamos aceitando, e vamos aceitando, e aquilo vai ficando normal para nós. Aí você chega na igreja. Você chega no Evangelho, você chega no reino de Deus. E Deus começa a te ensinar algumas coisas. Primeiro, Deus diz para você, você tem que nascer de novo, seu espírito tem que ser recriado. Segundo, a sua mentalidade tem que ser mudada, a sua maneira de pensar. Amém? Por quê? Então vamos lá, quero mostrar algo para você. Salmo 144, versículo 7. Salmo 144. Não se esqueçam que semana que vem nós teremos culto apenas às 18 horas, hein, gente? Já aconteceu várias vezes. Pessoas chegam aí, tá fechada a igreja, será que o pastor morreu? Eu estou morrendo de sono lá em casa, na minha caminha. Salmo 144. Acharam? Então vamos lá. Estende as mãos desde o alto, livra-me, arrebata-me das muitas águas e das mãos dos filhos estranhos. Diga comigo, filho estranho. Outra vez. De novo. O que é filho estranho? Filho estranho é aquela geração que traz uma cultura contrária. Olha para mim aqui, não conversa não. Dá sua atenção. Escute. Filho estranho é uma geração que traz uma cultura contrária à palavra de Deus. Deixa eu mostrar algo para você que dá muita briga teológica. Nós temos um homem chamado Noé, constrói um grande navio, um transatlântico, durante cerca de 120 anos. Apenas 8 pessoas são salvas. Tem toda uma história por causa disso. Alguém me perguntou outro dia como é que a baleia entrou na arca. Era para rir, mas você não entendeu a piada. Deixa para... Então, esse homem, ele se embebeda e tem um dos seus filhos chamado Cã, ou Cão. E esse menino, ele sai afora e começa a zombar do pai para os demais irmãos. O pai se embebedou, ficou nu, despido, dentro de uma caverna, e Cã chega e zomba. Quando você estuda isso, Valnice Milhomens, pastor René Terra Nova, que é um grande pastor no nosso país, em Manaus, e você vai aprofundar, a questão ali não foi ver a nudez. A questão ali foi um pouquinho mais grave.
o próprio filho estuprou o pai. Escute isso. Quando Noé acorda, depois da ressaca, ou com ressaca, ele fica sabendo do que o seu filho fez. Olha o que eu estou falando para você, que é uma coisa muito séria e muito grave. Existe uma briga teológica entre isso. E a Bíblia diz que ele amaldiçoa o seu neto. Maldito seja Canaã. O que ele faz? Ele amaldiçoa a geração. Nós aprendemos pela Bíblia que todo pecado, ele traz consequência geracional e não apenas pessoal. A sua vida de erro, de pecado, de decisão errada pode comprometer toda uma geração. E aí o povo sai do Egito, séculos depois, e Deus vai dar uma terra chamada o quê? Fala, gente. Caminhando eu vou. Quem já cantou essa musiquinha? Para Canaã. Se você não vai, não impeça a mim. Alguém conhece? Tá, ok. Vamos lá. Então Deus tira o povo do Egito e Deus vai levar para onde? Ok. Quem foi Canaã? Ah, não, eu vou embora, gente. É neto de Noé, filho de Cã, ou cão. Era o cachorro, enfim. Vamos lá. Canaã, um país. Mas quem foi? Nossa. Quando vocês estão assistindo futebol, vocês estão assim, tá bem? Olha lá, seu time jogando, foi gol. Você vê que golaço, foi gol. É assim também? Você não se emociona? Mas enfim. Então, Deus está levando o povo para uma nação chamada Canaã, cujo fundador é neto de quem? Que foi o quê? Amaldiçoado. Okay. Como é que vive essa nação? Qual é o principal pecado dessa nação? Corrupção sexual. Então, o pecado que eu comento, o pecado que você comete, é o pecado que a minha geração vai praticar. Diga, diga, estou entendendo. Diga alguma coisa. Tá. Ok. Vocês estão me deixando nervoso, hein? Vou parar de pregar, vou deixar... Não. Então, Deus diz assim, olha, Moisés, leve o povo. Aí Moisés, 40 anos lá, andando ao redor e tal, morreu toda uma geração. Aí chegou Josué, sube o poço juntamente com Caleb, e Deus fala assim, agora você vai entrar em Canaã. O que é para fazer, Senhor? A ordem de Deus, mata homens, mulheres e crianças. Por quê? Senhor, mas são crianças. Você está vendo o coração de Deus? Eu iria perguntar, mas vamos, Jesus, vamos conversar aqui. O senhor quer que mata a criança? Uhum. O senhor é ruim. Mas nós precisamos ver o contexto da coisa. O povo se corrompeu a tal ponto, escute isso, a tal ponto, que os homens mantinham relação sexual com demônios chamados íncubos e súcubos. Quando a gente faz seminário de libertação, a gente aprende como funciona isso. A corrupção foi tão grande que eles estavam criando seres híbridos. Os homens eram de estatura gigantesca. Escute isso. Os homens eram violentos, sem nenhum tipo, desprovido totalmente de sentimento. Estavam gerando verdadeiros monstros. Então, se você lê uma coisa dessa, você fala assim, Deus, o Senhor mandou matar a criança. Uhum. Ah, não, mas você tem que ler. E estudar o contexto histórico da coisa. E aí, querido, o que acontece? Josué entra na terra.
Israel é um país tão pequenininho, tamanho do estado de Sergipe. E um dia você atravessa todo Israel. Escute isso. Bem, Josué entra. Ele faz o que Deus mandou? Não. Ele faz apenas em parte. Vão passando os anos e Deus chega para ele e fala assim: você é velho e você será colocado juntamente, você se unirá aos seus pais na eternidade. Porém, muita terra faltou para conquistar. Deus estava dizendo: faltou você destruir muita gente que vai continuar corrompendo a humanidade. Pare e pensa no que eu estou dizendo para você. Escute isso. Então, a minha vida de justiça, ela vai gerar filhos melhores. A minha vida de corrupção vai comprometer uma geração. Entende isso? Por isso que é tão importante o evangelho. Não basta você ser uma pessoa boa. Eu sou tão bom, tão honesto. Tem muito ateu que é bom e honesto mais do que a gente. Não vamos tapar o sol com a peneira. Eu já conheci pessoalmente. Não é questão de bondade, não é questão de justiça. É questão de ter fé no evangelho que muda e transforma as pessoas. É outra história. Amém? Bem, aí, querido, o que são esses filhos estranhos que a Bíblia está falando? É essa geração que pode corromper uma outra geração. Por quê? Porque nós somos seres influenciáveis. Nós somos seres que somos, muitas vezes, me perdoe a expressão, massa de manobra. As pessoas falam o que querem e nós não questionamos. Quando eu digo questionar, é você parar, pensar, peraí, fulano falou isso, eu vou estudar, eu quero saber o que é isso aí. O que a Bíblia está querendo dizer? Como um texto da Bíblia que a Bíblia diz assim, por exemplo, todo joelho se dobrará nos céus, na terra e debaixo da terra. Eu falei, mas joelho se dobrará debaixo da terra? Que joelho vai se dobrar? Não vou entrar nesse assunto, que é polêmico, mas eu vi uma pastora dando uma palavra na Bola de Neve em São Paulo, e ela contando do tipo de raça que está sendo preparada para ser solta na grande tribulação. Aí você vai no livro de Apocalipse, você lê e fala, ela falou a verdade, está aqui na Bíblia, eu não tinha visto. Então, são coisas assim, peraí, eu quero saber, peraí, pastor, o senhor falou isso aqui, mas por quê? Por causa disso, disso, disso. Ou então vá lá e pesquise, leia, estude a respeito disso. É assim que as coisas funcionam. Então, o filho estranho é uma geração, ou uma pessoa, um indivíduo, que pode corromper outro. E aí, Davi, ou seja, Deus fala com a gente novamente no versículo 11. Põe lá para mim, por favor. Diz assim: livra-me e tira-me das mãos dos filhos estranhos. Por quê? Porque o filho estranho, ele tem uma boca que fala coisa vã, e a sua mão é uma destra de iniquidade. O que é iniquidade? Pecado cometido de forma repetida. Então Davi está dizendo que se ele cair na mão de um filho estranho ou estrangeiro, eu vou explicar o que significa isso, ele pode ser prejudicado. A sua geração pode ser prejudicada. Vou melhorar isso? Vou melhorar isso para você. A Bíblia diz assim, diga comigo, as más companhias corrompem os bons costumes. Outra vez. Não, mas fala alto aí. Sabe quando sua mãe fala para você, ou falava para você, talvez você seja uma pessoa casada hoje, meu filho, minha filha, eu não quero você andando com aquela pessoa não. Ah, mãe, deixa de ser chata. Irmãos, mãe é profeta. Mãe é profeta. Ela acerta sempre, principalmente a chinela. Pode ter certeza, mãe é profeta. Então, trazendo isso para você, de uma forma mais fácil de entender, pai e mãe conseguem discernir, por quê? Porque eles já passaram por aquilo e eles têm experiência.
E o que eu quero dizer para você? Aí você chega na igreja, no evangelho, no reino de Deus. Porém, a sua alma, a minha alma, ela tem a tendência a se corromper. Porque nós somos carentes de afeto, de abraço, de carinho, de amor, de palavras de afirmação, independente da sua linguagem de amor. Todo ser humano, seja homem ou mulher, ele é carente, em maior ou em menor grau. Em maior grau, nós dizemos que a pessoa já não é nem carente, ela já é doente, ela já se torna possessiva. Ela casa, uma pessoa doente, ela casa e ela quer controlar. Eu lembro uma cidade chamada São Joaquim da Barra, uma vez eu fui pregar lá no interior de São Paulo. Cheguei na casa do pastor, ele me recebeu na sua casa, ele tinha um vizinho. O vizinho pegou umas cobertas, aquelas cobertas que comprava-se antigamente nas casas pernambucanas, aquelas cobertas cinza, que eu não lembro o nome agora, que lá no Minas Gerais a gente usava um termo que eu acho meio pejorativo, que era tampa negrinho, não sei por que isso, mas tudo bem. Colocou aqui, fez um muro de coberta. Eu falei assim, Aguinaldo, por que esse rapaz, ele falou assim, não, porque ele tem ciúme da esposa. Eu falei, mas deve ser um avião. Ele falou, vai ver o avião para você. O cara era doente, a mulher não podia sair de casa. Isso é doença da alma. É aquela pessoa possessiva, né? Aquela pessoa e tal que a mulher ou o marido pega na mão do outro e tal. Ele levanta os olhos. Você está olhando para quem? Não, eu estou olhando para frente. Olha para baixo. Você conhece alguém assim? Você conhece alguém assim? Mas enfim, voltando. Volta, Paulo, volta. Bem, então a nossa alma, ela se corrompe e ela fica doente. O que nós precisamos? Então, nós precisamos atualizar a nossa alma. Atualizar significa trazer informações para a minha alma, substituindo as que eu tenho. Porém, eu tenho algo que são lembranças. Diga aí, lembranças. Outra vez. Mais alto. De novo. E lembranças dirigem vidas. Você quer ver um exemplo? Quantos aqui já passaram dos 40? 40 anos de idade. Dos 50? Dos 60? 80? Tem alguém? Ok. Aí as pessoas dizem assim, pastor, no meu tempo, as coisas eram diferentes. No meu tempo, deixa eu falar uma coisa para você. Aí eu pergunto assim, e o amigo morreu quando? Não. Para e pensa. Então, nós vivemos de lembrança. Gente, escute isso. Sempre houve violência no mundo. Porém, nos últimos dias, antecedendo a volta de Jesus, a violência, ela vai se multiplicar. É o que a Bíblia diz. Amém ou não amém? Estão entendendo? Então, a alma, ela tem essa tendência. Quer ver outra coisa? Não, tudo bem, eu perdoei o fulano, mas o que ele fez comigo, pastor, poxa, é inesquecível. E quando foi que ele fez isso com você? Não, ele fez uma injustiça comigo já faz um tempo, mas o quê? Um mês? Não, faz 16 anos. Então a alma, ela vive de lembrança. E Deus está dizendo para você que você não é museu. Olha para o lado e vê se essa pessoa tem cara de museu. Tem? Não. Amém? Você não precisa viver de passado. Quando eu era menino, às vezes, a professora trazia uma prova para a gente fazer, que ela foi gerada no mimeógrafo. Quem sabe o que eu estou falando? Aquele cheirinho de álcool de manhã assim, gostoso. Quando eu era menino,
Eu escutava na vitrola do meu avô, LP. Tem gente que nunca ouviu uma música em um LP, na vitrola, de Tião Carreiro e Pardinho. E eu sei a idade de uma mulher por vários motivos. Vou dar uma dica para você. Quando ela guarda papel de presente. Tem gente que fala, eu sei a sua idade. Não adianta esconder não, irmã. Eu sei. Eu sei a idade dos homens quando eles começam a apagar a luz. Eles saem tan, 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 tan. Eu sei. Eu sei. São informações que nós temos na nossa alma. E Deus está dizendo, não viva de passado. Atualiza. Ótimo. Aí você chega à igreja, você chega no reino de Deus. Você chega com aquilo que eu chamo de cultura. Cultura é aquilo que se aprende de pai, aquilo que se passa de pai para filho. E aí você chega com as suas manias, com a sua crença religiosa. E aí as pessoas, elas querem conquistar a bênção de Deus pelo seu esforço ou seu sacrifício. Elas fazem promessas absurdas a Deus. Se Deus me der isso, você vê isso na televisão no nosso país. Eu vou andar de joelho, eu vou subir a escadaria da Penha, da Igreja da Penha do Rio de Janeiro, que são mais de 300 degraus, eu vou subir de joelho. Como é que chama isso? Cultura religiosa. Você passa, ou melhor, a pessoa religiosa, ela passa em frente a uma igreja e ela faz aquilo que nós chamamos, ela se benze, ela, não é? Quem já fez isso em frente a uma igreja? Quem já fez isso em frente ao cemitério? Agora, por que quando passa em frente ao boteco ele não faz assim? Eu perguntei para uma pessoa o que significa o sinal da cruz. Ele diz assim, estou me protegendo do mal. Então você quer dizer que a igreja é mal. E o boteco é bom. Por quê? Você não faz isso quando passa em frente do boteco. Entende o que eu estou falando? Parece bobagem isso. Vocês estão entendendo? São coisas que as pessoas fazem no automático, porque são informações que elas receberam. Dia 2 de novembro, no nosso país, comemora-se o quê? O que é finados? Por que tem que se comemorar o dia que a pessoa morreu? Morreu, morreu! Morreu! Pastor, mas não se comemora, se chora. Tá. E por que tem que acender uma vela para o cara que já morreu há 40 anos? Para iluminar ele do outro lado. Com a vela para iluminar. Ah, para! Se ele está com Deus, a luz de Deus, você não consegue olhar. Paulo teve um encontro com Jesus. A luz foi tão violenta que ele ficou cego 3 dias. Agora o cara morre, não, vou acender uma vela. Para quem? Para as almas. Ah, gente, me poupe. E aí, o repórter vai entrevistar as pessoas. A senhora, o dia de final, a senhora, quem faleceu aí? Ah, meu pai. Há quanto tempo, senhora? Ah, já faz 5 anos. E a senhora está colocando essa vela por quê? Para Deus iluminar o caminho dele. O céu é longe demais. 5 anos não chegou lá ainda. Caramba! Você está entendendo? Como é que chama isso, pastor? Cultura religiosa. Vou perguntar, como é que chama isso? Como é que chama isso? E as pessoas acreditam sem questionar. Como é que eu chamo isso? Obrigado.
Eu quero saber. Eu quero entender por quê. Porque eu não acho esses absurdos na Bíblia. Então, o filho estranho é uma geração que traz uma cultura que corrompe. E ela pode ser religiosa. Ela pode ser até bonita. Mas não é bíblica. Ah, o senhor é radical. Ok, o que é radical? Radical é... Você não sabe, eu sei. Radical é uma pessoa que vai às raízes da coisa. Eu sou radical. Não me importo. É isso que eu falo. As pessoas falam coisas sem saber. E aí, como eu falei para você, me colocaram num grupo de WhatsApp. E o cidadão que é um líder, expondo a sua vida para todo mundo. Querido, todos nós temos problemas, lutas, dificuldades. Mas, desculpe, dentro daquela escala que eu falei para você, não seja cretino, imbecil, idiota ou retardado e expor sua vida no Face ou no WhatsApp. Porque está provado que 85% das pessoas não se importarão. Escute isso. 85% das pessoas não se importarão com seus problemas. 13% vão ficar felizes que você tem mais problema que ele. 2% vão olhar e vão dizer, a vida é assim mesmo. Então não se engane com as pessoas. Uma pessoa que tem um pouquinho mais de cérebro, um pouquinho mais de inteligência, ela pesquisa. Esses dias eu estava lendo algumas frases de Shakespeare. Ele falou isso, falou aquilo outro. Estava lendo algumas frases de Abraham Lincoln. Ele falou isso, falou aquilo outro. Estava eu lendo frases de grandes pensadores. E eu comecei a observar aquilo, eu falei assim, poxa, esses homens tiveram assim um discernimento, uma capacidade. Aí você vai trazer uma literatura para um jovem de hoje, e ele lê um parágrafo. Ele lê e já fala assim, não concordo. Não concorda com o quê? Não, o Shakespeare falou aqui. Mas por quê? Porque o Face diz diferente. Nós somos uma geração de muita informação, mas conteúdo, ó, é mínimo. Nós somos uma geração que não entendemos relacionamento. Nós somos uma geração em que os mais velhos digitam com o dedo indicador e os mais jovens com os polegares. E eles são rápidos. E aí, beleza? Beleza. Como é que você está? Tô beleza. KKKKK. Não tá. É potássio, potássio, potássio. Nós somos uma geração em que perdemos a essência do romantismo. Já dizia o profeta Roberto Carlos, eu sou aquele amante à moda antiga, do tipo que ainda manda flores. Nós somos uma geração em que as flores hoje, elas vêm, na maioria das vezes, depois que você morre. Eu não sei para quê. Pastor, não me entenda mal, por favor, amém? Para que dar flor para morto? Ele vai levantar e falar, que bonito! Nossa, gente! Eu estou feliz! Tchau! Flores se dá para vivo. Fala aí. De novo. Outra vez. O senhor quer flor no seu velório? Eu ressuscito. E xingo vocês. Essas coisas que eu não consigo entender. Mas todo mundo faz, pastor. Mas para quê? Me convida para jantar. Eu vou morrer feliz.
assim que as coisas funcionam. Então, não, mas todo mundo faz. Pois é, o mundo faz isso. Por exemplo, se eu morrer, pode tirar tudo que eu tiver, pode doar para todo mundo. Jesus deu a vida. Não, eu não sou doador de órgãos, não. Vai que eu acordo lá dentro do túmulo, exatamente para você não acordar. Você já fala, pode tirar os rins, o fígado, esses lindos olhos verdes. Pastor, só usa córnea, mas vai que a tecnologia já melhorou até lá. Você entendeu? Pode tirar tudo, estou pouco me inchando. E se quiser cremar e me colocar num vasinho, deixar aqui de homenagem, aí daqui a pouco isso vira idolatria. Santo Paulo, o povo assim acaba se corrompendo. Tem gente que vai testemunhar, eu tive um sonho com o pastor Paulo, eu tinha uma dor aqui na espinguela, e Deus curou. Isso chama-se o quê? Corrupção de alma. Eu sei que é assim. Porque a alma, ela tem essa carência. Ela tem isso. E por que Deus tem que nos livrar do filho estranho? Por causa disso aqui, ó. Versículo 12. Para que nossos filhos sejam, escute, como plantas bem desenvolvidos na sua mocidade. Para que as nossas filhas sejam como pedras de esquinas lavradas. Você sabe o que é uma filha pedra de esquina lavrada? Olha para o pastor. Aquela moça que anda. Não é aquela moça. Ela anda empinada. Está aí na Bíblia, ó. Pedra de esquina lavrada. Aquilo é um monumento. Aí chega o cara com as calças caindo. Já viu que esse cara com as calças caindo? Oi! Vá caçar o caminhão que você caiu, rapaz. Sai pra lá, filho do demônio. Como colunas de um palácio. Olha que coisa bonita isso aqui. Ah, irmão, eu sei que o tempo faz cair, mas Deus levanta. Você poderia ter ficado em casa. Enfim, para você poder entender. Quando a gente lê a Bíblia, Deus fala cada coisa, eu falo, você está de brincadeira, né? Para! Deus é bom. Bem, o que acontece, gente? Eu vou falar semana que vem do quê? Pode fechar a Bíblia. Desculpa a brincadeira, só para descontrair. O que acontece? Nós temos uma cultura... O Juninho pode subir aqui já, por favor? Nós temos uma cultura mundana. E aí, Deus, Ele quer injetar em você a cultura do reino. Diga, cultura do reino. Existe diferença entre a cultura mundana e a cultura do reino? Sim, muita. Agora preste atenção. Quem é que conhece o Nordeste do Brasil? Algumas pessoas. Você já viu que eles têm algumas frutas e a maneira... Uma vez eu estava conversando com o Jairo, ele disse assim, o Jairo morava em Fortaleza, meu discipulador hoje mora em Santa Catarina, e o Jairo disse assim, rapaz, o pessoal aqui em Fortaleza, eles dormem muito em rede. Irmão, eu vou até balançar na rede, acho que é gostoso. Mas eu não consigo dormir. Alguém aqui consegue dormir em rede? Eu não consigo, eu tenho essa dificuldade. Mas para eles lá é muito cultural. Agora quem é que conhece o Rio Grande do Sul? Ok. Então pegue o pessoal do Nordeste e pegue o pessoal do Rio Grande do Sul. A gauchada, tia. A cultura
cultura de cada um é a mesma, mas são brasileiros. Então, dentro do reino de Deus acontece a mesma coisa. Se você pegar as 12 tribos, Deus mandou, escute isso, cada tribo casar entre si. Então, as pessoas da tribo de Manassés, por exemplo, não poderiam casar com as tribos de Isacar. Por quê? Choque de cultura. Então imagina você, para você entender o que eu estou falando. Eu vou falar semana que vem sobre cultura do reino. Imagina uma pessoa, só isso aqui eu vou terminar, olha para mim, rapidinho aqui. Imagina uma pessoa de uma igreja, que nós chamamos daquela igreja do barulho, do movimento. O pessoal usa a palavra do reteté. Alguém diz que reteté é uma palavra do capeta, sei lá, mas enfim, deixa para lá, mas para você entender. Então, uma moça que ela gosta desse tipo de igreja. Ela gosta daquela igreja e tal, porque o pastor sobe no púlpito, as irmãs cantam e tal, e Deus vai fazer, e Deus vai curar, e aleluia. Você fala, Ihu! É um negócio doido. Quem já foi à igreja assim? Quem já foi? Amém, Deus abençoe. É cultura, escute, cultura deles. Aí ela conhece um batista tradicional. Senta, vem no banco, senta. O ministro do louvor sobe. Paz do Senhor. Neste momento nós vamos ler um texto da Bíblia. O prelúdio. As irmãs vão cantar. Mi maior. Por que vocês estão rindo? Isso acontece. E ela casa com um cara desse. Pensa. Ele todo... E ela é virada. É aquela mulher falante, que está no velório e todo mundo conta alguma coisa e ela... Quem já viu mulher assim? Discreta, ela é discreta. Ok? E ele todo certinho. Choque cultural. Choque. Você sabia que Deus proibiu isso na Bíblia? Por quê? Vai dar meleca. Você pensou que eu ia falar uma palavra, mas não ia. Não vai dar certo. Então Deus falou assim, olha, mesmo dentro do reino, a tribo de Judá, casa entre vocês. Isacar, Manassés, fulano, casa entre vocês. E uma vez, escute isso, é um texto fantástico, estava faltando mulher numa tribo. Aí o líder falou assim, mas nós não podemos casar. Aí o sacerdote teve uma ideia, falou assim, quando as mulheres passar dançando na festa, vocês sequestram. E a galera ficou tudo lá, os homens tudo atrás do mato. Quem já leu esse texto que eu estou falando? É fantástico, a Bíblia é doida. Aí os caras ficaram lá, as mulheres, taranã, taranã. E os caras, os olhos cresceram, falaram, sequestrar. Por quê? Porque não podia casar. Aí casou, sequestrou, aí não tinha jeito mais. Casamento se dava pela primeira relação sexual. Aí eu fico imaginando, falo, Deus, o senhor é muito cômico, né? O senhor é muito engraçado. Como é que faz essas coisas? Então, semana que vem eu quero falar sobre essa questão de choque cultural dentro do reino de Deus. Aí eu preciso comer uma pizza. Tomar uma Coca-Cola. Aí tem gente que fala, muito crente, né? Pastor, toma Coca-Cola? Coca-Cola é do demônio. Eu nunca vi demônio tomando Coca-Cola. Alguém já viu? Normalmente, quando minha mãe era da macumba, era champanhe, pinga, uísque, Coca-Cola. Eu nunca vi demônio. Alguém já no centro de macumba e deu Coca-Cola para demônio? Então é de Deus. Fica de pé. Patrícia, canta alguma coisa aí que eu estou sem voz já. Aleluia. Feche teus olhos, vamos adorar o Senhor. Como pôde me amar assim?
Como foi que se entregou por mim? Sua vida derramada, sua vida derramada lá na cruz, imenso amor que me alcançou. Tinha tudo para dar errado, me livrou das dores do passado, mesmo vendo os meus defeitos, decidiu me amar. Levante suas mãos, um Deus tão grande, com amor tão grande, me faz alcançar. Aleluia! Muito além do que sonhei. Amor tão grande, de um Deus tão grande, fiel pra cumprir o que um dia começou. Um Deus tão grande, com amor tão grande, me faz alcançar muito além do que sonhei. Amor tão grande, de um Deus tão grande, fiel pra cumprir o que um dia começou em mim. Como pôde me amar assim, Senhor? Oh, sim, Senhor. Como pôde me amar assim? Como foi que se entregou por mim? Como foi que se entregou por mim? Canta pra ele quer ouvir sua voz. Sua vida derramada lá na cruz, imenso amor que me alcançou. Tinha tudo para dar errado, me livrou das dores do passado, mesmo vendo os meus defeitos, decidiu me amar. Um Deus tão grande, com amor, Ele ama você, me faz alcançar. Oh, sim! Muito além do que sonhei. Amor tão grande, de um Deus tão grande, fiel pra cumprir o que um dia começou. Um Deus tão grande, com amor tão grande, me faz alcançar muito além do que sonhei. Amor tão grande, de um Deus tão grande, fiel pra cumprir o que um dia começou. Oh Pai, nessa noite nós damos graças a Ti. Tu és a nossa alegria, e a Tua alegria é a nossa força. Tu és o Deus que nos consola, que nos ajuda, que nos abençoa. Através de Jesus nós temos acesso ao Teu trono. Tu és grande, Tu és maravilhoso, Tu és grande. Ele é grande, Ele é maravilhoso. Ele é digno do nosso louvor, Ele é digno da nossa adoração. Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é Deus, Ele é soberano. Ele pode mudar a sua vida, Ele pode mudar a sua alma, Ele pode sarar as suas feridas, Ele pode enxugar as suas lágrimas, Ele pode estender a mão e levar você como ovelha aos pastos verdejantes e às águas tranquilas. Oh, Ele é Deus, Ele é grande, Ele é justo, Ele é fiel, Ele é cheio de amor, cheio de amor. Derrama esse amor sobre teus filhos,
Derrama esse amor sobre o teu povo, Senhor. Oh, Pai querido, Pai de amor, nós bendizemos o teu nome, nós exaltamos o teu nome. Precioso e glorioso nome de Jesus. Levante as tuas mãos, diga a Ele honra, glória, louvor e adoração. Eu quero que você dê um aplauso forte ao Senhor. Aleluia! Olha para mim. Eu quero que você me dê um minuto de atenção. Não senta nem conversa. Não olha para a pessoa do lado, não. Quero que você olhe para mim. Deixa eu falar algo para você. Eu queria que colocasse para mim, Natan, o livro de João, capítulo 14, versículo meia dúzia, versículo 6 no telão. Não abra a Bíblia, só olha para mim. Esse texto é um dos textos que eu mais amo, que eu mais gosto. Jesus disse: eu sou o e a ninguém vem ao Pai senão. Então Jesus é a única maneira de você chegar na sala do trono onde Deus está reinando. Talvez você esteja aqui e você diz assim: pastor, eu já andei por tantos lugares e eu não sou uma pessoa religiosa. Eu já andei por tantos lugares e a vida me feriu muito. Todos nós passamos por lutas e dificuldades. Olha para mim. Mas nessa noite eu preciso fazer uma pergunta para você. Você já entregou sua vida a Jesus? Não é você simplesmente falar assim: eu acredito em Jesus. Não é isso. Entregar a vida para Jesus é um casamento, é uma aliança, é um pacto, é assumir um compromisso. E nessa noite eu quero fazer uma pergunta para você. Você quer entregar a sua vida a Jesus? Você é uma pessoa que talvez andou na fé durante muito tempo, mas chegou um momento você desanimou, desistiu, virou as costas. Mas hoje você veio aqui, alguém te convidou, ou você veio simplesmente por decisão própria. E eu queria fazer uma última oração. Se você quer entregar a sua vida para Jesus hoje, ou você quer se reconciliar com Deus, eu me disponho a orar por você. Mas tem que ser uma decisão sua. Você não pode se dirigir por causa da pessoa que está do lado. Não, se fulano entregar a vida a Jesus, eu também. A salvação é individual. Diga aí. Ótimo. Então, se nessa noite você quer entregar a sua vida para esse Jesus que é tão grande, que é tão maravilhoso, que é tão sábio, que é tão majestoso, ou você quer se reconciliar com Ele, eu queria que você levantasse a sua mão ao céu. Mas não levanta meia mão, não, parece que está com medo de Jesus. Não, levanta alto, bem alto. Agora eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui à frente. Você que levantou a mão, eu quero orar por você. Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Os diáconos do dia para me ajudar. Deus está chamando você. Ele está dando a oportunidade para você. Pastor, eu andei longe dos caminhos de Deus. Eu preciso me reconciliar com o Senhor. Pastor, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Então eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui. Ele espera você de braços abertos. Talvez há tantas feridas na sua alma. Existem pessoas que elas alimentam uma raiva, um ódio, até mesmo contra Deus. Mas eu quero dizer para você que Deus é aquele que sara as feridas. Ele é o médico.
Você que está aqui à frente, põe a mão no seu coração. Queria que você fechasse os seus olhos por um minuto. E queria que você repetisse essa oração comigo, você que está aqui à frente. Diga assim: Pai, no nome de Jesus, entra em minha vida. Diga assim: perdoa meus pecados. Regenera, Pai, o meu coração. Diga assim: escreve o meu nome no livro da vida. Eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus e o recebo como meu único e suficiente Salvador. Não fale nada agora, eu quero te abençoar. Precioso Deus e eterno Pai, cada pessoa é um indivíduo que tem suas lutas, sua personalidade, seu caráter, seu temperamento, as suas experiências. E cada um deles aqui precisam de Ti. E o Senhor sabe muito mais do que eu, que isso é verdade, porque o Senhor é perfeito. Então, Pai, que esses nomes preciosos sejam escritos no livro da vida, no livro eterno, o livro que foi conquistado com o sangue precioso de Jesus. Que Jesus possa ser dono, Senhor, proprietário de cada uma dessas pessoas. Como ministro de Deus, eu as abençoo no nome de Jesus. E toda a igreja diga amém. E dê um aplauso forte ao Senhor. Aleluia. Amém. Eu queria que vocês não sentassem. Eu quero que os diáconos do dia, vocês vão ganhar um presente, um livrinho que nós vamos dar para você. E você vai preencher uma fichinha ali, por favor. Não, só o livrinho e a ficha, isso aí não. Ok. Canta mais uma vez, por favor. Vocês podem preencher ali, à minha direita ou aqui no altar. Para dar errado, me livrou das dores do passado, mesmo vendo os meus defeitos, decidiu me amar. Um Deus tão grande, quero ouvir você cantar, canta pra ele. Amor tão grande me faz alcançar muito além do que sonhei. Amor tão grande de um Deus tão grande, fiel pra cumprir o que um dia começou. Um Deus tão grande, com amor tão grande, me faz alcançar muito além do que sonhei. Amor tão grande de um Deus tão grande, fiel pra cumprir o que um dia começou em mim. Amém. Eu vou encerrar o culto. Enquanto eles estão preenchendo aqui, levante sua mão para o céu. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo seja com cada um de vocês. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz hoje e sempre. Que você tenha uma noite abençoada. Uma semana de vida, de vitória, de conquistas, no nome de Jesus. Que o anjo do Senhor possa se acampar ao seu redor, no precioso nome de Jesus, te livrando de todo o mal. Fecha sua mão, fecha sua mão e diga assim: Pai, não abro mão das promessas e dos decretos do Senhor em meu favor, no nome de Jesus. Diga: em paz eu vim e em paz eu volto. E todos digam: dê um aplauso forte ao Senhor. Aleluia. Boa. Aleluia. Queridos,
Deixa eu falar uma coisa para você.